Game Shark sobre Fortnite tá de volta. O jogo da Epic também serviu como palco de shows virtuais que quebraram recordes e reuniram jogadores do mundo inteiro. O primeiro foi o do DJ Marshmello, em fevereiro de 2019, que reuniu cerca de 10 milhões de players simultaneamente. A performance foi repleta de luzes, hologramas e agradou muito a galera. Outro espetáculo que rolou dentro do jogo foi do rapper Travis Scott. O evento teve um pico de mais de 12 milhões de jogadores simultâneos e quebrou o recorde que era até então do show do DJ Marshmello. O evento foi tão hypado que só o trailer de anúncio teve mais de 6 milhões de visualizações. E um evento que rolou recentemente foi o do final do capítulo 2, que serviu de transição entre a quarta e a quinta temporada. A ocasião teve como tema a apresentação de vários personagens da Marvel, incluindo do icônico vilão Galactus. A transmissão dentro do jogo teve mais de 15 milhões de jogadores simultâneos. Entre alguns dos heróis que apareceram estão Thor, Homem de Ferro, Wolverine, She-Hulk, Mística, Tempestade, Doutor Destino e Groot. Já a nova temporada de Fortnite chegou agora em dezembro. Ponto Zero faz parte do capítulo 2 e acompanha a quinta temporada do game. Se você ainda não atualizou o jogo ou nunca jogou, vamos dar uma conferida no trailer da season nova para entrar no hype. Conseguiram! Ainda estamos aqui! Isso é ótimo, mas o Ponto Zero está exposto. Você precisa entrar. Fala sério. Só faltava mais um momento meu dentro do loop. Não, a última coisa que faltava era alguém escapando do loop. Você precisa entrar para consertar isso. Entendido, senhora. Deixa comigo. E não chame a atenção do set. John, você ainda está... Legal. Só precisa estabilizar o ponto zero e selar a ponte de novo. Isso sem deixar ninguém escapar. Facinho, viu? Ok. Localizar os melhores caçadores em todas as realidades. Assinaturas tripuladas e alinhadas. Executar. Isso tem que dar certo. Agora que a gente conheceu o básico sobre o passado e o presente de Fortnite, bora chamar o Jeff Caio e companhia para iluminar o nosso dia com o quadro do Mais Geek. Fala aí, Bruno. Olá. Pessoal do Game Shark, hoje a gente vai falar de um jogo indie pra quem curte Diablo, é isso? Quem curte Diablo e quem curte Dark Souls. Ixi, porque, né? Tem Dark ixi, Souls pra tudo que é lado. Soulsborne-like. Soulsborne-like. Quem é que escapa disso? Tá em todos os jogos, em todos os lugares. Eu odeio essa O que tem palavra, mais, cara. roguelike ou Soulsborne-like? Hoje, É. roguelike. Porque não Disputa. deu tempo de ter o tanto Soulsborne-like, entendeu? Mas Esse sim. jogo ele é um jogo indie de uma produtora que não era especializada em fazer jogo com uma temática tão de horror assim. E o Diablo é justamente por isso, a perspectiva de câmera, o foco no hack and slash, ele é um RPG de ação, com uma câmera um tanto afastada e uma pixel art extremamente detalhada, assim. Então, o elemento de Soulsborne-like que a gente tinha comentado aqui é até meio bizarro de falar de Souls-like, pronto. Isso que eu quero saber. O que é o Souls-like desse jogo? Me faz pensar o que acrescenta nesse tipo de jogo. Porque, é uma pergunta que eu me faço constantemente quando eu jogo jogos, eu me deparo com, por exemplo... Uma lance repetição de alguma coisa, de mecânicas. Um combate inteiro em cima de estamina, por exemplo. Mas não aconteceu isso porque é legal, a galera gosta e aí eles meio que abusam disso? A ideia é essa, né? Uma coisa que foi tão influente, fez tanto sucesso que começa a ser aderido, às vezes sem muito propósito. Outra Entra coisa... como uma parte de desafio. Pra quem tá jogando e o hack and slash por si só pode vir a ser considerado alguma coisa mais de button masher, de apertar botão desesperadamente e não acontecer nada. Então, ele tá com uma estamina ali pra falar, vamos deixar a coisa mais compassada. Você vê dessa forma? Eu imagino que sim. Assim, modifica Porque o seu Diablo não ritmo. tem, né? Não. Então. E outro elemento, por exemplo, você tem uns altares que a personagem, ela medita.
Então, quando isso acontece, reseta todo mundo de jogo. Isso é um bagulho que eu não gosto. Ou seja, todos E os tem em inimigos todos os voltam. jogos. Isso é a E aí você pior coisa. precisa dar essa... Você também precisa desse reset para que você tenha ali o seu item de cura, que é uma Estus Flask, que basicamente tem tá, também. outra coisa que sempre tem. Porém, verdade. você não perde as almas, você não perde o XP. Não tem- Nunca. Nesse caso, não. Morrendo... Então ele é menos cruel nesse sentido. Tá. E esse lance de ser ultra sangrento, ele compete com essa ideia de que é aquela fantasia medieval bem de terror. Eu até consideraria um jogo de horror, assim, porque as batalhas contra chefes, os inimigos por si só, eles são tão horrorosos, tão horrendos, assim, que eles remetem a uma fase muito boa de Conan, por exemplo. Assim, tinha umas criaturas. Quando você etc. fala horroroso, eu ainda não sei se você tá elogiando ou não. Mas você Não, tá. elogiando, Ele com tá, certeza ele tá é um baita elogiando. elogio, sim. É. E como é que são as áreas? Tipo, como é que funcionam os NPCs? A história é contada da mesma forma? Você é uma personagem que é inserida nesse... Você é uma guerreira inserida nesse mundo de jogo pra meio que salvar essa realidade de destruindo esses 7 acólitos, acolytes do título. Então são Entendi. os chefões, são as batalhas mais épicas do jogo, com uma trilha sonora, aquele lance de um canto gregoriano, um negócio meio... que dá um medinho, diria. Me lembrou o Motoi Sakuraba, inclusive, no primeiro Dark Souls também. E aí ele é bem dividido, assim, ele é até certo ponto linear a princípio, que você vai explorando essas novas áreas, conhecendo novos NPCs, mas numa realidade bem decadente, assim. A galera tá num sofrimento tremendo, me faz pensar que se de fato, quando destruir esses 7 acólitos aí, se vai ter uma diferença no mundo, se vai resolver o problema, porque parece que é meio insolúvel. E como é que funciona o resto? Tipo, elementos de RPG? Ele é um RPG de ação, então, mas assim, ao contrário de Diablo, ele não tem aquele excesso de loot, excesso de equipamento, excesso de arsenal, então E a ele é mais experiência? enxuto. Experiência e divisão de pontos de habilidade? Então, muito surpreendentemente, ele não tem uma árvore de habilidades. Ele é Nada? mais Zero? Não, você ganha um XP, você ganha uns pontos que você encontra umas estátuas, quando você destrói, você consegue atribuir a personagem algumas habilidades. Como, por exemplo, a estamina que recupera mais rápido, a barra de vida que aumenta. Então, tá. em tudo ele é enxuto. Inclusive, você consegue colocar umas pedras nas armas. Por exemplo, você tem uma arma de fogo, não é bem uma arma de fogo, mas uma arma de projétil que você consegue colocar ali um elemento de envenenamento. E, inclusive, com outro item você consegue tirar isso, e aí você consegue personalizar bastante dentro do quão limitado é. Entendi. Mas é deliberado isso. Eu até que curto, assim, não é aquela coisa maluca de você ficar... não tem espaço no seu inventário, você tem que ficar jogando coisa no chão. Não é tanto, não. É mais tranquilo nesse sentido. E então me diz, ele agrada o fã de Diablo e o de Dark Souls? Os caras nem se misturam, mas ele agrada os Eu diria que sim, assim. Na verdade, assim, por ser um jogo de uma equipe pequena, um jogo indie e tal, eu acho que ele se destaca, porque ele é bem feito. É gostoso jogar, a história, ela te leva adiante. Você quer ver cada vez lugares mais inóspitos, mais, assim, opressores com relação aos inimigos que aparecem, monstros, chefões maiores. Os chefões são realmente especiais nesse jogo. Tipo, tem esses 7, mas também tem uns sub-bosses aí espalhados, que são batalhas desafiadoras. E aí me faz até pensar com relação a esse lance da estamina, que muda, assim, drasticamente a forma como você encara, especialmente esses chefões. E ele é o que hoje disponível? Xbox One? Para todas as PC? plataformas, essencialmente. PC via Steam, PS4? isso. Até no Switch? Switch também, infelizmente, não está disponível no nosso idioma. Então é o texto em inglês ali, se você quer acompanhar a história e você não domina o idioma, fica com o dicionário ali que sempre ajuda. E é isso. Então é isso, Bruna. Vocês ficam aí de volta com o Game Shark e até amanhã. Até, valeu. Fique aí que o Game Shark vai para um rápido intervalo e logo mais a gente está de volta.